Fala pessoas, dia 8/6, sexta-feira, finalmente sexta-feira, apesar que a semana passou rápido, eu mesmo fiquei impressionado, mas lembre-se, para ajudar o canal tem o link da Amazon, tanto no comentário fixado também aí na descrição, clicou, navegou e comprou, ajudou o canal e vamos falar. Bolsonaro diz que vitória de Trump é passo importantíssimo para a volta ao Planalto e cita Temer vice. Pois é, foi citado realmente o Temer, muita gente achou que era mentira, ele falou o que acontece lá acontece aqui, fala até de um Temer para vice, apesar que ele falou assim de uma forma que perguntaram, ele falou que pode ser. A gente sabe que o Temer não vai voltar, 84 anos. Temer disse que não será vice de Bolsonaro, pois já saiu da vida pública, sabe? Não tem mais idade para isso. E Bolsonaro vai acionar Temer para tentar reaver passaporte de jornal. Para vocês lembrarem, o Temer é um cara aí que já traiu o Bolsonaro, o próprio Bolsonaro falou que fez um acordo naquele 7 de setembro e não foi cumprido, não funcionou. Mesmo assim é citado porque o Temer é o cara que articula praticamente tudo, né? Vai pro lead do Dória, conversa com o Moraes foi indicado pelo Temer, e o próprio Nunes aqui em São Paulo foi um candidato mais aí, Moraes e Temer, que o Bolsonaro apoiou. Então nada disso é surpreendente, tá? Eles estão aí simplesmente tentando alguma coisa, né? Pra talvez lá pra frente o Bolsonaro ser elegível. O Bolsonaro pedirá a STF para ir à posse de Trump. Vai falar não para o cara mais poderoso do mundo. Agora, a primeira coisa aí que o Bolsonaro quer é ir para a posse do Trump, né? E testar a força do STF, se o STF vai se dobrar ou não. Mas o próprio Moraes fala, Moraes diz que a eleição de Trump em nada mudará sua atuação no STF, tá? E a STF vê volta de Trump sem efeito para Bolsonaro em processos, mas embate maior no Congresso. Ou seja, a gente vai ver aí, na minha opinião, o STF vai ignorar bastante o Trump, né? E não vai ter mudanças imediatas, eu acredito. Vamos ver nessa resposta aí que o Moraes pode dar da questão aí do Trump ter o passaporte dele de volta. Mas uma coisa é certa, assim que os Estados Unidos começar, né, a fazer suas mudanças, fazer as mudanças, né, o Trump, os republicanos mudarem algumas coisas, o Brasil ele vai ter que se adequar a certas posições. E, com certeza, né, se as coisas escalarem no mundo, se os Estados Unidos quiser, ele começa a ter uma influência bruta aqui, inclusive nos militares brasileiros, tá? Eu acredito nisso. Folha de São Paulo, não acredito que a eleição de Trump influencie o STF, diz Temer sobre caso Bolsonaro. Assim, Bolsonaro fala que Temer seria um vice, talvez, o Temer nega, e também o Temer fala a mesma coisa aí do que os jornais, o próprio Moraes, né, que não acredita que Trump influencia o STF. Por enquanto não, eu também acho que por enquanto não, mas vamos ver. Livro de Moraes sobre populismo extremista tem apresentação de Temer, só para vocês terem noção que realmente a ligação não é só indicado do Moraes, do Temer, né? O Moraes ele tem aí, exerce muito poder ainda no Brasil e por enquanto eles estão aí, né? Eles vão trabalhando o Bolsonaro para tentar fazer ele justamente o que ele fez aí nessas eleições municipais, né? Levar ele mais pro centrão, ser um pouco mais controlável, né? STF deve negar pedido de Bolsonaro para ir à posse de Trump, né? E é isso aí que a gente espera. Assim, se o STF se dobrar agora, porque nem o Elon Musk, o pessoal fala assim, como diz o Bolsonaro, é poderoso, mas o Elon Musk, que é o cara, agora o braço direito aí do Trump, né, na questão de liberdade de expressão, se o próprio Elon Musk não se dobrou, o Trump pode ser que não tenha o Bolsonaro lá na sua posse. Mas vamos ver. Se o STF aceitar o pedido de Bolsonaro, então pode ser que as coisas realmente mudaram. Mas eu ainda acho cedo. Tá cedo para que isso aconteça, tá? Vitória de Trump reforça a desconexão da imprensa com o povo. E aí o antagonista fala da questão de como a imprensa, como a mídia está distante desde 2016. Eles falavam que a Hillary, né, nunca perderia. A Hillary perdeu em 2016 feio, né? Ela simplesmente não conseguiu, apesar que falavam que ela tinha 99% de chances de ganhar, que Trump era uma piada. Hoje a gente vê aí o Trump mais uma vez presidente dos Estados Unidos. As coisas mudaram bastante e a final de semana a gente vai fazer uma leitura aí bem profunda dessa questão aí, o que mudou, como é que Trump conseguiu, né, quais foram as suas adequações, né, até um democrata foi ali parceiro dessa questão toda, o vice dele, quais os posicionamentos, e você vai entender as coisas. Mas sim, a imprensa ela ainda tem um dono, poucos donos, e maioria dos portais de notícias eles têm aí uma missão, né, a fazer aí, para tentar manipular o povo. Bolsonaro aposta em Trump, que até hoje não o segue no Twitter. O indício da importância que Bolsonaro tem na vida do Trump pode ser medido pelo ex do americano. Até hoje Trump sequer segue Bolsonaro. Por exemplo, isso aqui, por que o Trump não segue Bolsonaro? Porque o Trump, ele perdeu a conta. E assim, ele não conseguiu aí, talvez, seguir todo mundo que ele seguia antes. Então,
Por enquanto não, mas a gente vai ver. É porque é outra coisa, né? Bolsonaro não é mais presidente. Então vamos ver, até 2026 as coisas podem mudar. Putin parabeniza Trump por vitória e fala em diálogo com o novo governo. A gente falou lá, ó, o Putin, pelo visto, tá meio receoso. Ele não tá assim muito tranquilo com a questão do Trump. Então pode ser que ele vai demorar um pouco para aceitar. Mas um acordo eles têm com quase certeza, né? O Trump, ele falou que ia deixar o Putin tranquilo para fazer o que quisesse, tá? O Putin, como todo comunista, é ressabiado porque gosta de fazer tudo ao contrário. Lembra do Putin? Eu não vou invadiu. Não vou agradecer, agradeceu. Vladimir Putin elogia a coragem de Donald Trump e parabeniza a presidente eleito dos Estados Unidos. É sobre como alguém se manifesta em situações extraordinárias. E nesse momento que as pessoas se revelam, ele se mostrou de forma muito correta como um homem, afirmou o líder russo em referência ao atentado sofrido pelo republicano. Ficou impressionado e rasgou maior seda. É o que eu falo. Tem aí algumas mudanças que serão interessantes para todos os comunistas, né? Porque é uma estratégia diferente. Os democratas, eles espelham para fora, né? Eles tentam avançar de uma forma agressiva contra os comunistas. Já os republicanos, eles pensam na questão econômica, eles voltam os olhos para dentro dos Estados Unidos, fortalece a base americana, para aí enfrentar de forma indireta pela economia o BRICS, que tenta se armar aí contra os Estados Unidos. Mas provavelmente o Trump ele vai começar a fazer algumas mudanças de peça de tabuleiro, falar com a OTAN, deixa o cara um pouco mais solto lá na região dele, o dinheiro do americano que é injetado na Ucrânia provavelmente vai ser diminuído, né? E em diversos outros locais do mundo que os Estados Unidos têm aí presença. E você pode imaginar que o Brasil ele vai ficar um pouco, no momento, né, meio esquecido, mas é aquilo, os Estados Unidos precisa do Brasil em questão de posição militar, né, estratégica, como sempre foi há mais de 200 anos. E eu espero que os Estados Unidos acorde para o que está acontecendo no Brasil, tá? É uma posição estratégica importante. Talvez a troca seja, a gente cuida desse lado aqui e o Putin cuida daquele lado lá. E todo mundo dá certo. Infelizmente, quem vai perder é a Ucrânia, né? Trump tem que pensar como um habitante do planeta Terra, diz Lula à CNN, né? O Trump agora é extraterrestre? Não. Mas o que o Lula está dizendo aqui? Aquele mesmo papo bem furado ESG de questão de proteção climática da Terra, todas aquelas coisas de mudanças, né? Que ele finge se importar. Então ele vai usar isso aí para falar que o Trump é um cara que está fora da casinha, que não sabe muito bem o que quer. Biden liga para Lula, debate preparativos para o G20, deseja boa recuperação após a queda. Como eu falei, o Lula tende a enganar os globalistas, o Biden já não manda mais em nada há muito tempo, né? E ele tá até diferente, o Biden falou que agradeceu, o Trump ligou, tá super consciente, tá até falando melhor, né? Muita gente fala que ele realmente estava desgostoso com os democratas, como ele foi chutado, existe uma certa revolta aí do Biden, mas não apita mais nada, já acabou pro Biden há muito tempo, agora o Lula vai ter que aí lidar com o Trump. E a gente espera que o Trump dê um aperto no Lula, né? Que realmente coloque o Lula no lugar dele, né? Biden promete transição pacífica e diz que a eleição foi justa, honesta e transparente. E foi mesmo. Isso aí a gente consegue ver pelos números, tá? Sem problema nenhum. E aqui no Brasil, você vê como o Lula vai sofrer uns apertos, já está sofrendo. Reunião com Lula sobre corte de gastos é suspensa após mais de 3 horas. Outros falam até mais de 5 horas. E sem decisão. Os caras não sabem o que fazer, tá todo mundo perdido. Contas do governo central tem rombo de 5,3 bilhões em setembro. Você sabe o que é bilhão? Se você não sabe, rombo da Previdência Social dispara 20% em setembro, que vai aí 26 bilhões, tá? E por isso que os caras estão tentando correr para solucionar as coisas e talvez uma contenção de danos. Porque assim que os Estados Unidos crescer economicamente e o Brasil ficar nessa fraqueza, o povo vai sentir demais. E o governo Lula está em apuros e você vai perceber em todos os esquerdistas brasileiros pensando não no que o Trump vai fazer, talvez diretamente no Brasil, mas o reflexo de uma economia poderosa e o Brasil como uma economia que serve apenas para alimentar os eurasianos, né? Lula se prepara para prestigiar o Janjapalooza, festival da primeira-dama antes do G20, que é aquilo, tá cheio de gasto, você viu bilhões aí, rombo para todo lado, e o que acontece? Vai ter aí nomes como Zeca Pagodinho, o Seu Jorge e tal, Daniela Mercury, todos aqueles nomes que a gente sabe muito bem, conhecidos. Para isso tem dinheiro, né? Que coisa mais estranha. A Guerra Fria de Salles e Nicolas contra o Bolsonaro, diz aí o Metrópolis. Eles negam, falam assim, publicaram uma maledicente matéria claramente plantada para desgastar a minha relação e a do Nicolas com o Bolsonaro. Aí chega o Nicolas também, mostra um print ele conversando
conversando via aí celular, né, FaceCam com o Bolsonaro, tenho defendido e o que sempre acreditei, e mais, uma direita que não para, não retrocede e que permanece até o fim, não estou dando indireta alguma pro Bolsonaro, etc. Só que aquilo, né, é aquilo. Teve sim uma live do Bolsonaro chamando de Intergalácticos, é o nome agora para cancelar todo mundo que... Até você ficar quieto, você é intergaláctico. Existe toda uma movimentação para tentar suprimir qualquer tipo de crítica ou qualquer coisa que falem. E a gente sabe, ó, o Ricardo Salles até respondeu aqui, né, o cara falando da questão de como foi, né, que lá nos Estados Unidos não tem intergalácticos para atrapalhar a direita, né, tá vendo? Esse nome tá sendo muito repetido. E o Salles fala, Trump é o maior dos intergalácticos, é o intergaláctico maior, não se curvou, não negociou, não cedeu, não retrocedeu, foi lá e venceu, tá? Aí depois, em vídeo exclusivo, a gente conversa se Trump cedeu ou não cedeu, mas é isso que está acontecendo. Existe sim, eles vão negar que existe um problema aí, porque, vamos dizer, posições depois das eleições municipais, a direita ela teve que, ainda mais o Bolsonaro, fazer certos apoios a pessoal do Centrão e fortalecer o Centrão, isso é lógico. E isso gerou uma grande revolta, tanto dos políticos da base, tanto o pessoal seguidor do Bolsonaro, existiu aí, vocês viram até pelos números que teve uma divisão. E é aquilo. Existe cancelamento, existe gente revoltada para todo lado. Eu espero apenas que esses que são ricos se entendam. A gente está aqui só para fazer uma leitura. E falando em intergalácticos, né? De olho nas eleições de 2026, Pablo Marçal negocia com a União Brasil e pode disputar candidatura à presidência com Caiado, né? Então o Pablo Marçal já quer dar um passo, mas vai lá para a União e tentar bater de frente com o Caiado. Caiado é um cara que mostrou aí que bateu de frente com o Bolsonaro para ter uma treta absurda com o Marçal. Será muito fácil. E presidente do PRTB rechaça papo de Marçal com União, Canto da Sereia. Por quê? Porque ele acha que ele vai chegar lá, né? Seria o famoso Canto da Sereia se ele fosse, pois ficaria refém de vários interesses que resultariam, no máximo, em uma vaga de deputado federal. Não seria nada, né? Enfim, mas deixa o cara, vamos ver o que ele consegue lá, né? Porque isso, a política, ela é realmente, o partido tem várias complicações, né? Tudo muito estranho, mas isso aí é para 2026 e vai ser uma briga tremenda, cancelamentos, né? Aqui no meu canal, o pessoal falou, não, você tá apoiando A, tá apoiando B, apoiando C. Cara, eu não estou ganhando, não estou interessado em apoiar absolutamente ninguém. Eu observo, analiso e falo para vocês, ó, tá acontecendo isso ou aquilo. Infelizmente, nem todo mundo tem, vamos dizer, inteligência suficiente para ver o que é uma análise pé no chão, o que é torcida, né? Já se foi esse tempo, galera. Javier Milei revelou que Elon Musk comprou a CNN, que será a motosserra de Donald Trump. Isso aqui apareceu, o Milei falou isso aqui mesmo, fui atrás do vídeo, não vi nada além da fala dele, mas Milei é o Milei. Vamos ver se a coisa desanda aí, né, pros globalistas, porque eles têm uma hegemonia, um controle total. Se Elon Musk conseguiu o Twitter, deu aquela quebrada aí, deixou o pessoal falar um pouco mais, e conseguir uma CNN, vai ser algo assim poderoso. Lembrando, né, a própria Glaze aqui, ó, engraçado esse ex colocar na capa do meu Twitter um comentário de usuário dizendo ser um esclarecimento com conteúdo político. Na verdade não é capa nenhuma, né, isso aqui é uma postagem dela que levou aí nota da comunidade, né, ela Copom mantém a sabotagem à economia do país e eleva ainda mais os juros estratosféricos, né, falando do Selic, irresponsabilidade total com um país que precisa e quer continuar crescendo, tá? E aí eles mandaram aqui, a votação do Copom foi unânime em elevar a taxa para 11%. Dos 9 membros do Copom, 4 foram indicados pelo presidente Lula do seu partido, sendo eles tal, dando aquela quebrada, né? E, com certeza, a CNN, junto com uma rede social, já começa a quebrar a coisa toda. Acredito que o futuro aí, a gente vai ter muito mais esperança, né? Com a questão do Trump aí chegando na presidência dos Estados Unidos. Por enquanto, aqui no Brasil, a gente tem que ver. O STF, pelo visto, vai resistir durante um bom tempo ainda. Mas é aquilo, 2025 para frente, a gente vai ver o que é realmente a verdade. Realmente o que vai acontecer com a esquerda. Se eles vão conseguir tancar, porque vai ficar um pouco mais complicado. Tiveram uma vida muito tranquila até agora. Vai ser um pouquinho mais complicado. Para finalizar aqui essa sexta-feira, para a gente ficar tranquilo e muito bem informado, essa última notícia super importante. Ricardo Nunes faz harmonização facial. Clínica Estética publica antes e depois, mas apaga. Aí está o Nunes fazendo aí uma mudança, né? Que eu chamo de mudança de iluminação. Quando você põe a luz em cima do rosto, você destaca todas as rugas e imperfeições. E quando você coloca uma luz frontal assim, você começa a tirar todas as sombras, né? Parece até mais jovial, as rugas somem, entre aspas,
super importante, né? A clínica colocou, isso aí foi o prefeito eleito de São Paulo, apoiado por Temer, por Kassab, por um monte de gente, inclusive Bolsonaro, e vamos em frente, tá? É isso aí que temos na política. Como vocês podem ver, como eu falei, as coisas vão mudando aos poucos e 2025 vai ser a mídia batendo no Lula. É a minha aposta, né? Mas batendo tanto, gente, que vocês vão perceber que não vai ter muito espaço, né? A coisa mudou, a situação mudou. Tanto o Trump quanto o Bolsonaro têm posturas muito diferentes do que era no passado. São estratégias diferentes, né? Pode agradar uns, não agradar outros, muitas críticas, muita revolta, mas o que importa é que pelo menos Brasil eu acho que não vira Venezuela. Não é bom? Uma boa notícia? É uma boa notícia, pô. Continua mais ou menos, mas não é Venezuela. Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Amanhã, talvez, ou domingo, vídeo exclusivo. E o pessoal do Patreon vai ter um vídeo especial aí. Eu só vou checar se está liberado uns probleminhas que eu tenho aí no YouTube. E aí eu faço a explicação lá no Patreon, tá bom? Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Nos falamos em breve. Muito obrigado e até mais.